Uma coisa que a gente nota, né, não sei se vocês acompanham isso no dia a dia das empresas aqui da Serra, mas nós estamos uma empresa lá com 140 mil funcionários que vendia produtos e hoje vende serviços. Né? Te lembra, né, que uma vasta empresa muitos anos de vida que teve que mudar. Então, assim, e a velocidade é muito rápida hoje, né? A velocidade hoje está pé no fundo, né? O que ontem valia, hoje já não, né? Já tem que repensar. Então, o empresário, se não estiver ligado, ele vai ficar pelo caminho, né? E ao mesmo tempo, dentro dessa visão de futuro que o Enor estava comentando, o que acaba acontecendo, né? A inteligência artificial já está na nossa vida há bastante tempo, né? O próprio Google, que tu citaste antes como um exemplo, o Google usa a inteligência artificial para nos monitorar já há bastante tempo. Então, ela foi entrando na nossa vida, já vem entrando na nossa vida e das nossas empresas há muito tempo. Porém, agora chegou um momento de uma virada de chave que daí parece que todo mundo fica chocado como se fosse uma novidade, né? E esse muitas vezes é o grande... isso acaba gerando uma série de problemas nas nossas empresas, porque o pessoal acaba esperando demais. As tendências, elas vão sendo ditadas ao longo do tempo, mas muitas vezes, como tu já está na correria do dia a dia e tudo mais, mas ainda não tá me atingindo, então eu vou deixar para pensar nisso depois, né? E isso muitas vezes é um erro, porque esse depois, quando chega muito rápido, e aí a empresa muitas vezes não tem tempo para reagir, né? Então, essa questão da inteligência artificial mostra isso. E, ao mesmo tempo, também se antecipar muito quando começa a ter uma tendência é bastante arriscado. Então, tudo isso também é compreensível. O metaverso, que teve toda aquele boom, né? Parecendo que ia mudar a vida de todo mundo, e agora a gente viu que não aconteceu, parou. Então, existe um momento certo, mas aí qual é esse momento, né? Isso muitas vezes acaba sendo bem difícil, né? Para saber quando começar. Eu acho que o empresário hoje ele tem que estar focado no seu nicho, mas com um pé na frente também, né? Não custa ir tentando paralelamente inovações, né? Sem dúvida. É exatamente esse o foco daquilo que a gente procura levar ali para dentro das pessoas, dentro das organizações. Não é parar de fazer o que está fazendo, não é perder o foco naquilo que está fazendo, simplesmente criar uma nova perspectiva de olhar as coisas. Então, assim, a gente vai se manter fazendo o nosso core, bem feito, exatamente como as coisas estão andando, mas vamos nos permitir olhar um pouco mais para frente, olhar para os lados, tentar entender o que acontece ao nosso redor ao mesmo tempo. Então, assim, ampliar a escuta, ampliar a visão, nada mais do que isso. Até para não ser pego no contrapé em algum momento. Como a gente está falando de inteligência artificial existe há 70 anos. Olha só. Então, e eu costumo dizer sempre, né, não existe nada de novo acontecendo. Tudo já foi dito, já foi testado, já foi feito de alguma maneira, já chegou aos nossos ouvidos em algum momento. Só que é o que a gente chama de sinais fracos. Os sinais ainda são muito fracos, alguns deles. E a gente não presta atenção, não dá bola, passa desapercebido muitas vezes, mas os sinais foram dados. Então a inteligência artificial existe há 70 anos. Olha só. Quando que ela explodiu? Em novembro do ano passado. E quando ela apareceu via ChatGPT, de uma maneira onde qualquer pessoa pode lidar com inteligência artificial, aí é que foi a grande revolução da coisa. Antes disso, como a Eloy falou, ela já vinha permeando de outra maneira, só que de forma invisível ainda, ou não tão palpável quanto foi a entrada do ChatGPT. Que aí qualquer um pode literalmente fazer quase que qualquer coisa. Outro dia eu testei com o chat. Me escreva um código em Python que faça determinadas coisas. Ele instantaneamente escreveu o código e já dizendo onde é que eu tinha que alterar algumas coisinhas para saber, para buscar o que eu queria buscar em lugares específicos. Né? Olha só. Eu nunca programei especificamente em Python. Sim. Mas se eu pedir para ele programar em Python, em C, em Java ou em qualquer coisa, ele vai me entregar um código. Olha só. Esse código
Obviamente ele tem que ser depois melhor trabalhado. Mas eu peguei aquele código em Python, botei no compilador do Google e ele rodou. Olha só. Então, assim, essas transformações elas estão sendo agora muito aceleradas, porque quando aconteceu a virada, ela veio como uma avalanche. Com tudo. Já que ela chegou, mesmo que tenha sido nessa avalanche, eu não posso esperar muito mais tempo. Porque senão alguém vai usar essa inteligência toda para fazer algo que vai competir comigo e eu não vou ter tempo hábil, talvez, de competir de volta, né? de reagir. Então, a ideia é que a gente possa levar para as empresas essa percepção. Então, inteligência artificial, alguns ensaios que a gente fez foi de predição. Então, tem inteligências artificiais que podem entregar a pessoas que não sabem fazer lá uma análise aprofundada de dados de uma forma muito simples. Então, assim, existem ferramentas hoje disponíveis a custo acessível, muito acessível, para fazer predições do que pode vir a acontecer se eu fizer tal coisa, tal coisa, tal coisa, que cenários isso pode me gerar. E por isso a inovação via inteligência artificial. Já que eu posso criar algumas predições, posso criar cenários, antecipar algumas coisas, por que não fazer? Por que não? Essa é a pergunta, né?